Então, padre, o senhor vai voltar a falar sobre o endemoninhado? Bom, quer ler o texto, então? Pode ser. Diga ao telespectador em que capítulo e versículo nós estamos. Nós estamos no Evangelho de Mateus, naturalmente, capítulo 9, versículo 32. O padre já tinha explicado alguma coisa na semana passada e ficou de esclarecer um pouco mais nesta sexta-feira. Logo que saíram, eis que lhe trouxeram um endemoniado, mudo. Expulso o demônio, o mudo falou. A multidão ficou admirada e pôs-se a dizer: nunca se viu coisa semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Bem, então vamos dar essa explicação de Mateus, final do capítulo 9. Eu acredito já ter dito, mas não me custa repetir. Numa sociedade passada, da antiguidade, pré-científica, as coisas se passavam da seguinte maneira: eu tenho uma boca, tenho dentes, tenho língua, só que não falo. Por que não falo? A explicação que se dava: um demônio me impede de falar. Eu tenho 2 olhos, parece que vejo, só que não vejo. Por que não vejo, tendo 2 olhos? Porque certamente um demônio me impede a visão. Eu tenho 2 orelhas, não há diferença nenhuma entre as minhas orelhas e as outras, só que não escuto. Por quê? Porque um demônio impede a minha audição. Claro que hoje nós diríamos: essa pessoa tem um problema no nervo auditivo, no nervo da visão, mas que se entendia a respeito disso na antiguidade? Nada. Então se atribuía logo, naturalmente, sendo uma doença, sendo uma tragédia, sendo algo que humilha o ser humano e que impede o ser humano de viver dignamente, a mudez, a cegueira, a surdez, então um demônio o possui. Ele está possuído por um demônio. Jesus era um homem de sua época. Jesus não vivia 20 séculos adiante. Jesus, diz o texto, expulsava o demônio. Agora, o que significa expulsar o demônio no caso? Fazer com que o mudo comece a falar. Fazer com que o surdo comece a ouvir. Fazer com que o cego comece a ver. O importante não é se fixar no demônio. O importante é ver que Jesus restabelece e traz para o convívio da sociedade pessoas que, por causa dessas doenças, estavam marginalizadas. Hoje, não podemos dizer que um cego seja marginalizado porque temos uma tecnologia toda avançada. Claro, o melhor seria não ser cego, não é? Mas no passado, nesta sociedade de 2000 anos atrás, era uma marginalização completa. Não havia inclusão. Hoje não existe local público que não deva ter banheiro apropriado para um paralítico, para pessoa excepcional, elevadores especiais. Mas no passado, não é? Essas pessoas realmente eram excluídas do convívio da sociedade. Eram esses os sinais que Jesus realizava. Agora, o mais forte, só que vai se repetir adiante, é o lado da oposição dizer que Jesus faz isso porque ele está tendo um conluio com o diabo. Afirmar que Jesus está possuído por Satanás. Dizer que Jesus e Satanás agem conjuntamente. Isto é a pior perversão a que se pode
chamar o adversário mais frontal de Jesus de um ser que o habita no interior. Aqui nós estamos diante de uma outra cegueira, mas uma cegueira muito pior, e para o evangelista esta cegueira não tem cura. Muito bem. Muito bom. Bem, podemos... Pode. Capítulo 10? Não, tem 35. versículos, 35. 35, então. Isso. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Esse é um versículo redacional e, ao mesmo tempo, um sumário feito pelo evangelista para se deixar um quadro, para se deixar um episódio e se falar de outro episódio. O sumário preenche lacuna, mas ao mesmo tempo, e isto é mais importante, mostra uma concepção que o evangelista tem da pregação cristã. A pregação cristã é a pregação do reino de Deus. E esta pregação se realiza tanto com palavras quanto com sinais, curas e prodígios que Jesus realizava. As duas coisas vão juntas, a palavra e os prodígios. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Vejam como o evangelista foi inteligente. Imediatamente antes de chamar 12 para os associar ao seu ministério, Jesus, em Mateus, afirma: a messe é grande, mas os operários são poucos. Então, Lucas afirma que ele mesmo rezou e, como fruto da sua oração ao Pai, como escuta da sua oração, como atendimento da sua oração pelo Pai, vem aqui os 12 que o Pai dá a Jesus. E agora vamos iniciar o capítulo 10º, onde temos a lista mateana dos 12 com os respectivos nomes. Vocês falarão devagar, e eu faço uma pequena intervenção em cada nome, e a seguir o segundo grande discurso de Jesus nesse evangelho, que é o discurso missionário. Chamou os 12 discípulos. Por que chamou 12? Por que a escolha do número 12? Aqui nós estamos diante de uma consciência messiânica de Jesus. Simbolicamente, Jesus quis convocar todo o Israel. O Israel antigo, bíblico, era constituído, segundo os textos bíblicos, e tanto o Pentateuco quanto a literatura deuteronomista era constituído de 12 tribos. Agora, estas tribos não existem mais, mas numa ação simbólica de convocação, Jesus chama 12. E deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda sorte de males e enfermidades. Vejam, até aqui Mateus mostrou Jesus sozinho. Agora, Jesus se associa a outros. Jesus chama outros e os coloca na mesma missão, dando-lhes os mesmos poderes que possuía. E Lucas, nos Atos, mostra que esses continuaram a realizar sinais e prodígios até mesmo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Bem, antes de começar, eu acho que nós vamos ter que fazer um intervalo para não cortar aqui o nome, ou os nomes
pela metade e logo mais voltamos.